Boa tarde, Leon Weinstein falando, direto de Los Angeles, Califórnia. Hoje vamos falar sobre alguns temas muito importantes. Geopolítica dos Estados Unidos da América, redes neurais, inteligência artificial, bombardeiro, crocodilos e o plano da vitória, apresentado por Andrei Nikolaevich Ilarionov. Mas vou começar por outra coisa, por algo pequeno e podre. E me lembrei de Dmitry Bykov, Tifu-Tifu, que agora nem à noite é mais chamado assim. Por um minuto, ele é impuro. E por qual motivo? Então, lembrei, você se lembra? Ele gritava em todos os cantos sobre Elon Musk, sobre ele levantar a mão em direção à bandeira americana para cima, e dizia que Musk estava fazendo uma saudação nazista, ou seja, fazia o gesto, pelo que entendi, sim, foi isso que Bykov disse, desviando o olhar para o teto pensativo, como se refletisse sobre as reviravoltas do destino. E sobre o fato de que Elon Musk acabou sendo um fascista que não tem medo de fazer a saudação nazista, bem na tela da televisão, diante de bilhões de espectadores, isso mesmo. Ei, Bykov disse o seguinte, eu me lembro, fiquei impressionado. Se isso parece fascismo, se isso cheira a fascismo, então é fascismo. Então, hoje, o líder dos democratas, do Partido Democrata no Congresso, Hakeem Jeffrey, subiu ao palco e fez uma saudação com a mão direita para a bandeira americana. E assim, usando a expressão figurada de Bykov, ele fez uma saudação nazista. Talvez não tenha sido Bykov quem inventou isso, né? Apenas ouvi dele primeiro. Desconheço essa palavra. E eu vou te dizer o seguinte, se Bykov parece um bode, fala como um bode, ri como um bode e pensa como um bode. Então ele provavelmente, como você já deve ter adivinhado, é um bode. E agora sobre geopolítica. 277 mil estudantes chineses nos Estados Unidos da América podem ser deportados de volta para a China em breve. Todos eles assinaram compromissos na China. Transmitir para casa qualquer informação que seja exigida pela pátria, especialmente informações sobre projetos secretos que as universidades onde eles estudam e trabalham desenvolvem para o Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América. A tempestade de arroz caiu. 277 mil estudantes chineses nos Estados Unidos da América enfrentam ameaça de deportação e cancelamento de vistos. Universidades são forçadas a romper parcerias com instituições chinesas. Os Estados Unidos da América iniciam uma campanha em grande escala contra a espionagem. Trump declara guerra à elite vermelha. Festival chinês de barcos dragão. Os comerciantes reclamam que ninguém está comprando mercadorias, os mercados estão vazios e milhões de toneladas de frutas permanecem não vendidas. Isso é o estado das relações entre os Estados Unidos da América, que queria estabelecer relações comerciais justas com a China, mas a China, em vez disso, declarou uma guerra comercial ao seu melhor cliente. Bem, no mínimo, não foi muito inteligente. 300 participantes na exposição, apenas 3 pedidos. Feira, 300 fabricantes e 3 dias sentados esperando por pedidos, mas nesses dias, em toda a feira, foram feitas apenas 3 vendas. O setor bancário está sofrendo. Quase 80% dos dirigentes dos bancos da China continental estão enfrentando cortes salariais. 80% dos funcionários dos bancos ou serão demitidos ou terão seus salários seriamente reduzidos. Estudantes chineses nos Estados Unidos da América temem não conseguir concluir seus estudos devido à possibilidade de serem forçados a retornar à China antes de terminarem a faculdade. Conseguir um visto de residência ficou ainda mais difícil. Agora, até os programas de estágio extracurricular correm risco de cancelamento. Como informado antes, no dia 28 de maio de 2025, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, anunciou no site do Departamento de Estado uma análise em massa dos vistos estudantis para estudantes chineses. A declaração também mencionou a revisão da política de vistos para implementar uma verificação mais rigorosa dos pedidos provenientes da China e de Hong Kong.
Um estudante de 22 anos, de sobrenome Chen, que ingressou no mestrado em Ciências Humanas na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, expressou profunda preocupação após ver a reação nas redes sociais a essa notícia. Outra estudante de Chengdu declarou que vai adiar a matrícula por um semestre caso não consiga obter o visto a tempo, acrescentando que talvez aceite a oferta da Escola de Economia de Londres se estudar nos Estados Unidos da América se tornar impossível. Enquanto isso, uma pós-graduanda chinesa da Universidade de Wisconsin-Madison comentou que os bons tempos para estudantes estrangeiros acabaram, sinalizando novas dificuldades. Na coletiva de imprensa do Ministério das Relações Exteriores da China, em 29 de maio de 2025, a representante do Ministério das Relações Exteriores não acusou os Estados Unidos da América de cancelarem injustamente vistos de estudantes chineses, usando ideologia e segurança nacional como pretexto, para cancelar injustamente os vistos de estudantes chineses. Essa foi a resposta dos Estados Unidos da América à ordem do governo chinês de 2024, onde foi dito que todas as organizações e cidadãos da China são obrigados a ajudar, apoiar e cooperar com as agências de inteligência chinesas. A lei tem, está escrito lá na lei, aplicação extraterritorial, ou seja, não está ligada a um território específico. Onde quer que os chineses estejam, são obrigados a cooperar com as autoridades. Sabe-se que, por exemplo, todos os estudantes chineses na Suécia assinaram um acordo secreto para servir aos interesses do regime, o que os transformou em agentes do Partido Comunista Chinês ou, como dizemos, em espiões. A Associação de Estudantes Chineses existe em todo o mundo, por assim dizer, no exterior e também na China. Não sei exatamente o que ela faz na própria China, mas no exterior ela faz uma coisa muito simples. Ela monitora, faz vigilância. Eles chamam isso de monitoramento de estudantes, funcionários, trabalhadores, pós-graduandos e também realizam uma supervisão operacional sobre eles. Todos os estudantes na China ainda têm parentes próximos, que são reféns, ou seja, do nosso jeito sim. A inteligência externa da China monitora as redes sociais, e-mails e qualquer tipo de comunicação dos estudantes chineses. Eles são proibidos de se comunicar com os seus dentro da China, de usar ferramentas na internet que os chineses não possam monitorar. Apenas um dia antes do anúncio do cancelamento dos vistos, em 27 de maio de 2025, o governo Trump anunciou a suspensão da emissão de novos vistos para estudantes estrangeiros em todas as embaixadas americanas no mundo. A ordem, em um memorando interno de Rubio, faz parte do plano do Departamento de Estado para intensificar a verificação, principalmente por um controle mais rígido das redes sociais. O cancelamento dos vistos para estudantes chineses é parte da política da administração Trump para restringir o acesso de estudantes estrangeiros às universidades americanas, alegando questões de segurança nacional. E a secretária Rubio também destacou que estudantes que cursam áreas sensíveis, como inteligência artificial, semicondutores e biotecnologia, serão submetidos a uma verificação mais rigorosa. Ela declarou que os Estados Unidos da América não permitirão que regimes hostis usem seu sistema educacional para acessar tecnologias-chave e conhecimentos de defesa. Os chineses roubam nossas tecnologias, enviam seus espiões disfarçados de estudantes. Além disso, eles subornam funcionários não chineses, e os chineses americanos são chantageados. Isso está chegando ao fim, basta. No ano letivo de 2023 a 2024, nos Estados Unidos da América, mais de 1,1 milhão de estudantes estrangeiros estudaram, sendo cerca de metade da Índia e da China. 500 mil da Índia e da China. Anteriormente, o Federal Bureau of Investigation alertou em seu site que o Partido Comunista da China utiliza estudantes de pós-graduação e pós-doutorado em áreas como engenharia, ciência e matemática para coletar propriedade intelectual. Essas preocupações não são infundadas, pois o Federal Bureau of Investigation já alertou repetidamente que a China utiliza programas de intercâmbio acadêmico para coletar informações de inteligência. Instituições renomadas como Harvard e Caltech foram investigadas por suspeitas de roubo de tecnologia pelo governo chinês. Shen Mingxi, professora associada da Universidade Tamkang, em Taiwan, notou que a política de Trump está evidentemente conectada a receios sobre influência nos campi e vazamento de tecnologias. Ela destacou um escândalo recente envolvendo Harvard, quando o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América enviou uma carta perguntando se a universidade colaborava com o Partido Comunista da China. Em 22 de maio de 2025, Christine Owen, ministra da Segurança Interna, suspendeu a certificação de Harvard no programa para estudantes e participantes de intercâmbio.
Isso significa que Harvard não pode mais aceitar novos estudantes estrangeiros e milhares de alunos atuais terão que se transferir ou deixar os Estados Unidos. Kristi Noem acusou Harvard de não conseguir proteger seus estudantes, permitir o aumento da criminalidade no campus, implementar políticas discriminatórias de diversidade, equidade e inclusão, além de aceitar grandes doações de governos estrangeiros. Entre 2022 e 2023, a criminalidade no campus aumentou 55%. As 295%, enquanto os 560%. Noemi afirmou que o governo culpa Harvard por promover violência, antissemitismo e colaboração com o Partido Comunista Chinês, observando que Harvard teve várias chances de atender às exigências legais, mas não o fez. Atualmente, cerca de 6.800 estudantes estrangeiros estudam em Harvard, o que representa aproximadamente 27% do total de alunos. Além disso, quase 20% deles são da China. Uma investigação de Harvard Crimson e do Ministério da Educação dos Estados Unidos da América revela que, desde 2013, Harvard recebeu dezenas de milhões de dólares em doações da China, parte das quais vieram através de Hong Kong ou Singapura. Ademais, muitas fontes eram anônimas e de difícil rastreamento. Os Estados Unidos da América estão iniciando uma campanha massiva contra a espionagem, com Trump declarando guerra à elite vermelha. Árabes organizam manifestações pró-Hamas enquanto chineses roubam tecnologias. Pelo que eu entendi, em 2025, a senadora da Flórida, Ashley Moody, questionou a emissão anual de 300 mil vistos de estudante para cidadãos chineses, dado que eles são obrigados por lei a coletar informações de inteligência para o Partido Comunista Chinês. Resposta de Frunstein: nós não podemos. De acordo com o relatório de Stan Trivey, de 7 de maio de 2025, o governo chinês há muito tempo realiza atividades de espionagem na Universidade de Stanford, utilizando agentes infiltrados e infiltração social para monitorar estudantes que se especializam em pesquisas relacionadas à China e coletar informações acadêmicas confidenciais. Investigação revelou que estudantes chineses nos Estados Unidos da América sofriam pressão para cumprir a Lei de Inteligência Nacional da China. Supostamente, eles tinham que relatar regularmente suas pesquisas à embaixada chinesa. Estudantes informaram ter recebido advertências. Se não cumprirem as exigências, suas famílias na China podem sofrer represálias políticas ou financeiras. No primeiro mandato de Trump, o Ministério da Educação dos Estados Unidos da América investigou 19 casos de universidades que não relataram financiamento estrangeiro de países como China e Rússia, considerados estados hostis. Cidadãos chineses com vistos de estudante nos Estados Unidos da América estiveram envolvidos em processos judiciais de segurança nacional. Em 2020, Yan Sen, tenente do Exército de Libertação Popular da China, que estudou na Universidade de Boston de outubro de 2017 até abril de 2019, pelo programa de intercâmbio, ela foi acusada por promotores federais de supostamente ocultar seu serviço militar ativo ao solicitar o visto. Relata-se que ela executou tarefas para os militares chineses, como enviar documentos americanos para a China e obter informações de inteligência militar dos Estados Unidos da América. Em outubro de 2024, 5 cidadãos chineses, que eram estudantes da Universidade de Michigan, em um programa conjunto com a Universidade de Xiaotun, em Xangai, foram acusados depois de serem suspeitos de enganar investigadores sobre sua viagem a uma instalação militar remota em Michigan e de conspirar para apagar provas fotográficas de seus celulares. Em dezembro de 2024, Wen Shenhua, cidadã chinesa, foi presa na Califórnia por suspeita de realizar entregas militares para a Coreia do Norte. Shenhua também excedeu o prazo de permanência do seu visto de estudante. As ações da administração Trump contra Harvard e os vistos para estudantes chineses buscam romper os laços entre o ensino superior americano e o Partido Comunista Chinês, visando garantir um ambiente acadêmico mais seguro e protegido nos Estados Unidos da América. É notável que a maioria dos estudantes chineses nos Estados Unidos da América são filhos da elite do Partido Comunista Chinês. Isso é, na verdade, uma declaração de guerra dos Estados Unidos da América contra a elite governante do Partido Comunista Chinês. Depois disso... E você acha que só precisamos conversar com a liderança da China? Tipo, bem, espionar não é legal, pessoal, e esperar que eles parem. Ou devemos expulsar os espiões com uma vassoura ruim, mesmo que sejam espiões por obrigação, das nossas universidades, laboratórios e, na verdade, do país inteiro? Interessante como os Estados Unidos reagem às ações da administração do Trump, por exemplo. O que os americanos pensam sobre os líderes dos 2 principais partidos? Nós não temos só 2, mas as principais são 2. Sistema bipartidário. Como os americanos, em geral, percebem os partidos? Qual partido pode ser melhor caracterizado como um partido com líderes fortes?
16% dos americanos consideram que os democratas têm líderes fortes, já 40% afirmam isso sobre os republicanos. No geral, nenhuma das partes está indo muito bem. Muitos americanos acham que nenhuma dessas características se aplica a nenhum dos partidos. A situação está ainda pior para os democratas, o partido que busca alcançar resultados. Apenas 19% dos americanos dizem isso sobre os democratas, enquanto 36% dizem isso sobre os republicanos. Apenas 16% da população acha que os democratas têm líderes fortes. Ou seja, na verdade, isso significa que mais da metade dos membros desse próprio Partido Democrata acham que eles não têm um líder. 40% dos americanos, ou seja, todos os republicanos mais alguns por cento de independentes, acham que há um líder forte na Casa Branca, e eles gostam disso. Mas a questão é, qual partido faz pelo país o que o país precisa? Entre os democratas, 19% da população respondeu. Ou seja, novamente, pouco mais da metade do próprio partido deles, do próprio partido, acha que eles não estão fazendo o que o país precisa. Entre os republicanos, que representam cerca de 35% a 36% da população total dos Estados Unidos, aproximadamente 36% apoiam Trump. Ou seja, todos os republicanos acham que a administração do presidente Trump sabe o que o país precisa. O líder dos democratas, aquele que escorregou, se for pelo Bikov, no Congresso ele escorregou. E pediram para responder. Afinal, o que realmente está acontecendo? Senhor líder, você mencionou as pesquisas, então permita-me contar sobre uma nova que acabou de sair esta manhã. Ela mostra que apenas 19% dos americanos acreditam que o seu partido é capaz de fazer algo, enquanto 36% dizem o mesmo sobre os republicanos. E apenas 16% acham que o seu partido tem líderes fortes. Isso é bastante severo, e você é uma dessas líderes. Como você pretende mudar isso? Sim, agora não temos um cargo presidencial, então sempre será difícil alguns meses após as eleições presidenciais. Mas precisamos continuar provando, em primeiro lugar, que os democratas, é claro, são o partido que busca tornar a vida mais acessível para os americanos comuns, para os contribuintes trabalhadores, que acreditamos ser necessário reduzir o alto custo de vida. Notou que ele não fala sobre a criação de novas empresas, sobre tecnologias, sobre novas rotas de comércio. Ele fala que é preciso tirar mais de quem ganha e dar para quem trabalha menos, vende pior, ou está doente, é preguiçoso, incompetente ou débil mental. É isso que querem dizer quando falam em reduzir o custo de vida. Para quem vão reduzir o custo de vida? Para aqueles que eu já mencionei, sim. Mas a questão é, para quem? Para quem reduzir o custo de vida? Não para todos. Os republicanos querem que haja mais empregos bem remunerados, enquanto os democratas querem tirar de quem tem dinheiro e redistribuir. Por que trabalhar para ganhar dinheiro se ele já está aí, só esperando? Dá para roubar de alguém, e quando eles redistribuem, não se esquecem de si mesmos. Essa é a diferença de abordagem entre os socialistas, já declarados no partido, e o Partido do Livre Mercado. Sobre os democratas finlandeses, vou defendê-los, pois eles têm suas próprias posições. Imigrantes ilegais, vocês apoiam meninos e meninas no mesmo esporte. Não, quero dizer, vocês têm suas próprias posições. Por isso agora, o seu partido está com tantas dificuldades, porque vocês não apoiam nada do que está do lado certo. Sobre as questões polarizadoras que causam divisão cultural na América, acho que o Wes Moore é um comunicador bastante talentoso. Tim Walz também discursou na Carolina do Sul. Ele apresenta uma combinação tóxica de extrema estupidez e mau caráter. Ele não é o futuro do Partido Democrata. Moore é interessante, talvez até mais do que alguns dos radicais que vocês têm, como Crockett. Afinal, são eles os verdadeiros líderes do seu partido atualmente. Não há líderes, não há objetivo, não há ideia. Bem, a palavra mais simples e fácil é idiota. O povo enlouquece por causa deles. E eles ainda tentam, com todas as forças, bem, de forma quase ilegal, eu diria assim, parar ou atrasar a recuperação do país. Que tudo fique pior para todos, mas o importante é que esse ruivo não consiga nada e que a gente consiga o poder de volta.
Parece que essa frase bombardeio de crocodilo se tornou popular na internet de língua russa após a primeira fase da Operação de Pautina. Uma operação bem planejada foi realizada de forma profissional. Quase ao mesmo tempo, no domingo, drones ucranianos decolaram de contêineres há muito estacionados e 4 aeródromos militares russos foram atacados. Nos aeródromos estavam estacionados bombardeiros pesados, dos quais os russos lançavam mísseis. E, de acordo com diferentes fontes, de 8 a 35 desses bombardeiros pesados foram completamente destruídos. Naturalmente, a Ucrânia diz que 35 foram destruídos, a Rússia diz que 2. Bem, acho que em breve as testemunhas vão nos contar tudo isso, ou melhor, vão mostrar. Blogar, de certa forma, é bom, certo? A reação a isso foi, claro, um aumento da hostilidade do Kremlin. As acusações, na verdade, estão relacionadas ao trem que descarrilou. Que a Ucrânia, dizem eles, também mata civis. Sim, nos acusaram, mas eles também matam. É interessante que, depois que os russos destruíram cidades inteiras na Ucrânia, dezenas, centenas de milhares de pessoas morreram, milhões de pessoas fugiram, 1/3 do país foi destruído. Depois disso, Lavrov ligou para Rubio e reclamou dos terroristas ucranianos. Rubio expressou condolências pelos mortos? Eu trocaria essa frase criada pela inteligência artificial sobre bombardear crocodilo por bombardear crocodilos, porque Putin, Lavrov, Peskov e outros ursos em Ishaigu já são significativamente mais crocodilos do que pessoas. Os ucranianos precisavam muito de um impulso emocional para levantar a moral, claro. E eles conseguiram isso, tanto no campo de batalha quanto nas negociações. Isso, infelizmente, não muda nada agora. Mas dizem que a moral elevada faz milagres e só os corajosos conquistam os mares. Olá, aqui é Victor Davis Kenson. Na guerra na Ucrânia surgiu um novo desenvolvimento, uma nova fase. Eu sei que já falamos sobre isso antes, mas foi bem recentemente. Vladimir Putin intensificou seus ataques. Não tanto na linha de frente propriamente dita, mas sim contra alvos civis que ele atinge com mísseis e drones no leste e até mesmo no oeste, chegando até Kiev. E isso provocou uma reação furiosa por parte de Donaldo. Acho que o subtexto de Donald Trump é algo como: espere aí, Vladimir, eu meio que disse para Zelensky não pedir tanto e estar pronto para um cessar-fogo. Já temos um acordo em desenvolvimento. E agora você está estragando tudo. E a essência do acordo era mais ou menos que você ficaria com Donbass e a Crimeia, consolidando isso em nível institucional. E nós teríamos um acordo sobre o armamento da Ucrânia. Mas oficialmente ela não entra na OTAN. Ou seja, Victor Kenson acredita que foi alcançado um acordo sobre a divisão da Ucrânia e sobre o armamento de uma Ucrânia independente com armas modernas. Mas Putin, em vez de diminuir o derramamento de sangue, começou a matar cada vez mais civis. E em algum lugar onde está a linha de batalha. E em algum lugar lá, onde agora passa a linha de frente, será firmado um cessar-fogo e então surgirá uma zona econômica com minerais raros, uma espécie de linha de contenção. E com base nesse esquema geral, poderíamos realizar uma conferência de paz e trabalhar nos detalhes. Mas agora você está começando uma escalada que destrói meus sonhos de resolver o problema que herdei de Joe Biden. E então Trump diz com bastante irritação: sabe, Vladimir está agindo como um louco. Os esquerdistas ficaram entusiasmados e disseram: viu, Trump finalmente concordou com o nosso ponto de vista. Eu nem quero comentar declarações do tipo: Trump enxergou a verdade, Trump finalmente começou a entender, porque foi pelos esquerdistas que eu descobri que Trump está acabado. Idiota, débil, fracassado e, claro, canalha. E não consegue entender nada. Sendo um débil, ele não pode. Para enxergar, é preciso ter olhos. E, a julgar pela internet de língua russa e, aliás, também pela de língua inglesa, Trump só tem boca para comer feito um glutão, mas não tem olhos nem cérebro.
Eu não acho que tudo aconteceu exatamente assim. Na verdade, Trump diz ao mundo: se seguíssemos o seu exemplo e pressionássemos apenas Vladimir Putin, nós nunca teríamos fechado o acordo, porque os russos seriam vistos como simpáticos por parte do mundo e diriam que os Estados Unidos apoiam demais a Ucrânia. Mas eu vim e estava pronto para lhe dar uma chance. E agora o mundo inteiro vê que ele não quer aproveitar essa chance, e o mundo inteiro vê que ele está sabotando o acordo. Próxima pergunta. Mas por que ele está agindo assim? Por que Vladimir Putin está recusando o acordo? E, ao que me parece, a resposta está no fato de que ele precisa prestar contas pela guerra que começou preventivamente com o objetivo de conquistar toda a Ucrânia, derrubando Kiev. Em fevereiro de 2022, se avançarmos no tempo, provavelmente já há cerca de 1,5 milhão de mortos, feridos e desaparecidos em ambas as partes. Esse número segue crescendo, com a maioria das perdas sendo russas. Provavelmente cerca de 1 milhão de russos foram mortos, feridos ou estão desaparecidos. Acho que Hanson está certo. Russos mortos, feridos ou mutilados são cerca de 1 milhão. E alguém vai ter que explicar para as esposas, filhos e mães deles por que, afinal de contas, eles morreram. E Vladimir Putin, embora seja um ditador com poder absoluto, nenhum ditador, na verdade, possui poder absoluto. Ele é obrigado a prestar contas informalmente a um círculo complicado de oligarcas ricos, burocratas, altos funcionários e militares. E chega um momento em que ele precisa mostrar que aquilo que ele fez na Ucrânia há milhões de mortos, feridos e desaparecidos, e ele acredita que ainda não atingiu esse número. Em outras palavras, ele volta a eles e diz que só Vladimir institucionalizou a anexação de Donbás e da Crimeia, que, aliás, eu conquistei para vocês em 2014, e agora não há mais dúvidas de que eles fazem parte da Rússia. Só Vladimir tirou a Ucrânia da OTAN, só Vladimir avançou 40 e 60 milhas a oeste de Donbás e da Crimeia. E eu acho que ele acredita que aquele complexo, sobre o qual eu acabei de... mencionei, fala... Ou seja, no fundo você não nos deu nada. Já tínhamos Donbás, tínhamos a Crimeia, já tínhamos avançado um pouco para o oeste. Nós sabíamos que a Ucrânia, a Europa não os queriam na OTAN. Os Estados Unidos não os queriam na OTAN. Então, o que você realmente nos deu, Vladimir? Você não foi longe o suficiente para o oeste. Agora volte para lá. E precisamos de alguma forma justificar 1 milhão de perdas. E no campo de batalha quase não há nada. Então, eu acho que Vladimir Putin acredita que ele vai continuar a guerra, continuar a campanha de terror, conseguir mais concessões dos europeus, americanos e ucranianos e avançar um pouco a linha de frente para o oeste. Se for assim, Putin é esperto, ele é astuto. Ele é, claro, um aranha venenoso e malicioso, mas ele não sabe lidar com pessoas fortes e confiantes. Eles lá no Grã-Bretanha acham que aceitar suportar algo por um tempo é sinal de fraqueza, de insegurança, e isso permite que eles se aproveitem ainda mais. Se eu fosse Vladimir Putin, eu fecharia o acordo já hoje e depois retomaria o fornecimento de gás natural e petróleo para a Europa. Eu reabriria a economia e diria ao povo russo o que vocês conseguiram. Eu não acho que isso seria totalmente verdade, mas vocês poderiam dizer a eles: só graças a mim a Crimeia ficou para sempre onde ela pertence, na Rússia. O mesmo com Donbás, e eu enfrentei o Ocidente e disse: mas nada de OTAN, e eu venci essa guerra. Esse não é o melhor cenário, mas é muito melhor do que mais um Stalingrado, Verdun ou Somme para a Rússia nos próximos 2 anos. Acho que Putin e seu círculo pensam no sistema de pensamento pré-Trump, quando a política podia ser calculada e prevista, quando os líderes seguiam a opinião pública, conhecendo a opinião pública, você sabia para onde iria a política. Nos Estados Unidos da América agora, há um presidente imprevisível, uma política imprevisível. E ainda tem aquele que pode mudar o humor e a percepção dos eleitores americanos. E isso é difícil de entender e aceitar para quem não é americano. E, aliás, para muitos americanos também, que pensam assim, esses que vivem nos Estados Unidos, tipo Baikov, né, não dá para chamá-lo de americano. Claro, ele não aprendeu.
Eu entendo claramente que Bykov é poeta, escritor, estudioso da literatura, dizem que é notável, excelente, conta histórias maravilhosamente, mas fora dos limites de sua atividade profissional, fora dos limites de sua atuação. É horrível, né? Ele não sabe pensar. Aprendeu a babar pelos cantos da boca e a soltar pum silenciosamente, mas pensar, isso não. Então o que vai acontecer? Naturalmente, é difícil prever, mas podemos discutir as tendências, o que teoricamente pode acontecer. Durante 4 meses, houve negociações entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Os americanos, incluindo Trump, gastaram muito tempo elaborando planos, discutindo com o lado russo mudanças e correções. Tudo isso para resolver não a nossa guerra. A primeira surpresa para nós foi que a Ucrânia tinha uma visão absolutamente irrealista sobre a solução de seus problemas territoriais. Entregando 1/5 do território ao inimigo e sem ter armas ou forças para expulsá-lo de lá. A liderança ucraniana jurou que não encerraria a guerra até que o último soldado russo fosse expulso de seu território, de seu país. Mas eles não conseguem expulsar os russos. E não há ninguém que eles possam, como se diz, convidar para fazer isso por eles. Dentro do país está sendo alimentado de todas as formas o ódio contra a única pessoa de quem pode vir a salvação, ou pelo menos de quem pode vir ajuda. Talvez não na forma que eles gostariam, mas ajuda para não perecer, ajuda para não desmoronar, ajuda para não entregar o país ao inimigo. E é justamente contra essa única pessoa que a mídia ucraniana e a liderança ucraniana conduzem uma campanha de ódio ainda mais feroz do que contra Putin. Senhoras e senhores, pensem sobre isso mais do que contra Putin. Trabalhando junto com a propaganda russa, a mídia ucraniana glorificou a morte pela pátria. De fato, dizendo que todos os ucranianos morram até o último, mas antes que todos eles morram, não entregaremos nosso território ao inimigo, mas depois que eles morrerem, é claro, entregaremos. Ao mesmo tempo, a maioria dos políticos e propagandistas tem filhos vivendo no exterior, inclusive em parte naquele mesmo odiado Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, não menos importante. Tendo lidado com o presidente da Ucrânia, que estava se exaltando, Trump suspirou e decidiu que o assunto agora estava encerrado. Por quê? Porque a Rússia ficará com Donbass e a Crimeia, a Ucrânia ficará com 80% do seu território e a paz. A reconstrução do país às custas de investidores estrangeiros não aconteceu por quê? Não foi bem assim? Porque o Kremlin, ao perceber que não dava mais para puxar as cordas do Zelensky, parou de cooperar, mostrando que, na verdade, não tinha nenhuma intenção real. Na verdade, o que eles tinham, ou seja, o que eles poderiam conseguir com essa divisão, não é suficiente para eles. Eles querem mais. E agora Trump será forçado a adotar uma estratégia que ele não gosta. Ele gosta de ameaçar, mas tenta evitar levar as coisas até um conflito. E aqui a Rússia simplesmente está se oferecendo para o conflito. Na verdade, a Rússia acha que já entendeu Trump e que ele é o que os chineses chamam de tigre de papel. Eu não sei como Trump vai reagir agora a essa provocação, essa cutucada, do meu ponto de vista. Os wagneritas, ele uma vez atirou no aeroporto na Síria, onde a Rússia armazenava seu gás venenoso, destruiu. O que ele vai fazer agora? Ninguém. Bem, eu, pelo menos, com certeza não sei. E não consigo nem imaginar. Mas agora Trump vai responder a Putin, e não vai ser uma ligação amigável para conversar sobre a gravidez de Kabaeva. Tenho a sensação de que agora vai acontecer uma conversa direta e dura. Então, senhoras e senhores, segurem-se nos assentos e apertem os cintos de segurança. Porque prever para onde e com que velocidade Trump vai virar bruscamente, eu, pessoalmente, de jeito nenhum me arrisco.
E se Bykov, Khodorkovsky, Gordon ou Barashkin disserem que conseguem, por favor, cuspam neles na cara com saliva venenosa. Dizem que um infectado não assusta outro infectado. Aliás, eu também não gosto desses prematuros, provavelmente do mesmo jeito que você. Talvez até mais. E agora, como aperitivo, senhoras e senhores, o plano da vitória. Há muito tempo, me surpreendia a mudança de posição de Andrei Ilarionov. E eu queria fazer a ele uma pergunta que, em vez de mim, foi feita por uma simpática moça ucraniana, apresentadora de televisão ou de podcast, nem sei ao certo. Na verdade, eu teria gasto 4 palavras. E ela, então, um pouco nervosa, eu diria, tentava não parecer uma traidora da pátria. Fazendo, por assim dizer, essa pergunta ou essas perguntas, ela gastou nisso 3, 4, talvez até 5 minutos. Aqui está. Mas primeiro, então, o que disse Andrei Nikolaevich e como ela, por assim dizer, reagiu a isso? Por isso, todas essas declarações que faz Kellogg, que faz Rubio, que faz Vance, que faz Trump, a afirmação de que essa guerra não tem solução militar é apenas um reflexo das próprias fantasias deles, sem relação com a realidade. Nesta guerra, infelizmente, não há solução militar. Nesta guerra só existe uma solução militar. E essa solução militar se chama derrota militar do agressor. Não há outras opções. Então, a única coisa que pode ser feita, caros cidadãos ucranianos, é derrotar Putin, esmagá-lo, vencê-lo, ou seja, fazê-lo fugir, dispersá-lo. Mas como? Aliás, por que Trump, Rubio e todo o exército americano não entendem uma verdade tão simples? A julgar pela maneira como eles agem, qualquer tempo não vai ajudá-los. Eles simplesmente não entendem isso, ou não querem entender. Ou o Prémio Nobel, ou o fantasma do Prémio Nobel, ofuscou completamente a consciência. Ou seja, a consciência de Trump foi ofuscada por um fantasma, mas não pelo comunismo neste caso, e sim pelo Prêmio Nobel que ofuscou a mente de Trump. Fantasma. E por isso, independentemente do que aconteça na linha de frente, do que aconteça com os alvos civis no território da Ucrânia, eles vão continuar tocando sua própria flauta. Falar sobre como é possível parar Putin que enlouqueceu ou que não enlouqueceu? Então, tenho amigos, não amigos, vamos negociar, isso é impossível. E agora a pergunta... Andrei Nikolaevich, vou reformular sua fala de outro modo. E se essa guerra tiver uma solução militar, e o que quero dizer com isso? Claro, é muito fácil supor que provavelmente existe alguma solução militar. A questão é que a Ucrânia está há 3 anos em um estado de guerra de exaustão. E tudo sobre o que conversamos e calculamos, como estamos praticamente o tempo todo no limite. Sempre enfrentamos situações sem ajuda, e você sabe disso perfeitamente. A Ucrânia está muito exausta. É muito difícil para a Ucrânia lutar. E todos os outros países dizem, bem sim, podemos ajudar de alguma forma, mas ninguém envia tropas. Nada disso está acontecendo. Enquanto isso, a Rússia, sem constrangimento, atrai a Coreia do Norte, atrai africanos que lutam, e indianos, e um monte, em geral, de pessoas que podem lutar ao lado da Rússia. Ninguém garante que amanhã, ao tomar uma decisão militar, a Coreia do Norte envie 300 mil para lutar na Ucrânia. Quem pode garantir isso? E nesse sentido, eu faço então a pergunta: existe uma solução militar para isso, para esta guerra, e como ela seria? Ela só pode parecer boa se a Ucrânia se tornar definitivamente o palco do confronto entre o bloco da OTAN e o bloco russo, e todos aqueles que fazem parte do bloco russo. Porque realmente não vejo outra opção, nenhuma. Porque a Rússia sempre tem aquilo que pode tirar do bolso e dizer, agora eu vou lançar uma bomba nuclear, e pronto. E como é que dá para resolver essa questão depois disso? Eu não estou exagerando e não estou em pânico nem nada disso, mas eu só quero agora, de propósito, aprofundar essa questão e perguntar, existe uma solução militar para esse conflito, para essa guerra? E como ela seria? Deixe-me tentar ser mais breve. Andrei Nikolaevich, pode acontecer que todos os ucranianos morram nessa luta sagrada que você propõe? Sim, todos. Morram. O que significa uma solução militar? Isso indica a derrota militar do agressor. Isso significa um desfile das tropas ucranianas na Praça Vermelha em Moscou? A resposta não significa isso.
Aqueles que tentam manipular, tentam distorcer as afirmações correspondentes, dizem, olha, eles querem que as tropas ucranianas façam isso, façam aquilo, vão para lá e assim por diante. É o que ele quer, nada disso. Um dos truques favoritos dos sofistas, por causa do qual eu nunca respeitei Ilarionov e agora, para ser honesto, até sinto um pouco de nojo, é dizer que sobre ele ou sobre algo estão falando lá alguma coisa que ele mesmo inventou e depois explicar como isso é tolo. Acho que perguntaram a ele como vencer. Certo? A derrota militar do agressor não significa conquista, ocupação. A entrada em Moscou não está descartada, mas isso não significa... Mas observe, a conquista de Moscou não está descartada. Mamãe, não está descartado. Acontece. Então surge a pergunta, que tipo de derrota militar você tem em mente? Posso dar um exemplo. Que exemplo? A Guerra Soviético-Polonesa, de 1919 a 1921. O milagre no Vístula, as tropas polonesas, as tropas de Piłsudski, derrotam o Exército Vermelho, ou seja, da frente ocidental de Tukhachevsky no Vístula, o milagre no Vístula. E o exército de Budyonny é derrotado perto de Lviv. Então é um milagre, né? Então são marcianos com armas extraterrestres ou um exército denso de israelitas? Ele se muda para Lugandon e, com a ajuda do hiperboloide do engenheiro Galim, incinera os Moscaus. Então... Está absolutamente claro. O exército soviético sofre 6 derrotas consecutivas para o exército finlandês no verão de 1944, depois das quais Govorov pede a Stalin mais 19 divisões de tanques, ao que Stalin responde, não vou dar, é caro demais. E pelo contrário, tira todas as unidades de choque da direção finlandesa e as transfere para a Alemanha. O destino da guerra não se decide em Helsinki, mas em Berlim. Ou seja, traduzindo para a linguagem de hoje, o destino da guerra se decide não em Kiev, mas em Washington. Mas para que Stalin tomasse essa decisão, antes disso precisaram acontecer 6 derrotas do exército soviético. No verão de 1944, vou repetir, nesse momento é o auge da força do exército soviético. Não é 1941, nem 1942, é 1944. Nesse momento eram os chamados 10 golpes de Stalin. Senhoras e senhores, agora finalmente entendi. Entendi o que Andrei Nikolaevich está propondo. Ele diz, bem, se for sem palavras inteligentes e sem timidez, para não dizer de jeito nenhum, mas para que entendam bem, para que ele mesmo não diga. Digamos que ele é um economista diplomático. Aqui está. Eu, na verdade, tenho problema com palavras inteligentes e, na verdade, com pensamentos inteligentes também. Ucranianos, diz Andrei Nikolaevich. Não estou sendo sarcástico, estou absolutamente sério. Isso me ocorreu de repente, então talvez eu fale de forma meio confusa. Queridos amigos ucranianos, colegas, irmãos e companheiros de sábado que estão aí, enrolem o máximo que puderem, nem para lá, nem para cá, apenas esperem. Os Estados Unidos da América e a China estão se enfrentando. A China e a Rússia assinaram tratados de assistência mútua, aliás, iguais aos que a Coreia do Norte e a Rússia assinaram, e provavelmente o Irã e a Rússia também assinaram. Se as coisas continuarem como estão agora, a China vai se confrontar com os Estados Unidos da América e, então, exigirá que seu vassalo, a Rússia de Putin, redirecione sua força militar e armamentos para outra frente. E então vocês terão a oportunidade, acumulando forças, de atacar os regimentos estrangeiros deixados lá, expulsá-los da Ucrânia. E quem sabe até conquistar mais um pouco. Que os russos estarão fracos demais no momento para defender? Agora está claro. Claro, é assustador. E se Donald Trump e os chineses chegarem a um acordo? Mas Ilarionov está pronto para arriscar tanto os ucranianos quanto a Ucrânia e toda ela. Afinal de contas, a Ucrânia, certo? Quem realmente se preocupa tanto com ela?
a periferia do grande Império Russo e a Ucrânia não faz falta. No final das contas, quando você vai para Las Vegas, tudo é uma aposta. Você arrisca até sua última moeda, especialmente se ela é do seu vizinho. Aconteceu que Lartic, bem, simplesmente se abre e pronto. E a gente pensava, quem foi que o subornou? Ou quem foi que o ameaçou? E acontece que não. Não ameaçou. Simplesmente lhe ocorreu essa ideia. E agora ele está dizendo, pessoal, vamos apostar toda a Ucrânia. Quem sabe a gente ganha. É só isso. Até a próxima.